desfrutar e que você receba com muito amor, muito carinho nosso pastor Gilcenilson. Aleluia. Graças a Deus. Paz de Cristo, meus irmãos. Eu quero ser grato a Deus por estar aqui esta noite junto com a igreja do Senhor. E louvo a Ele pelo dia que Ele nos deu, pela oportunidade desta noite. Dentre tantas coisas e tantas escolhas desse dia, uma das melhores é esta, de estar na casa de Deus, para ouvir a sua santa palavra. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Gênesis capítulo 26. Quando você abre, eu louvo a Deus pela vida do pastor Rony, dos demais pastores desta igreja, que Deus abençoe no nome de Jesus. Pastor Milton, Deus abençoe, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 26. Quero ler o versículo 1, o 2, o 3, o 4 e o 6. Diz assim a palavra do Senhor: Sobrevindo fome à terra, além da primeira ávida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei toda esta terra, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Verso 6. Isaque, pois, ficou em Gerar. Amém? Essa passagem, ela nos transporta, nos remete, nos leva ao momento de dificuldades sobre a face da terra. Era um período de escassez, de fome. Período este que Isaque vai passar, assim como seu pai Abraão passou. Era um período de dificuldade. Todavia, neste período de dificuldade, ele vai ter com o rei dos filisteus. Abimeleque não era o nome próprio deste homem. Abimeleque é um título. Assim como Faraó, assim como o presidente da república, assim como Candace, assim como César, são títulos, não nome. Então Abimeleque é o título do rei dos filisteus. Ele vai ter com o rei dos filisteus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus vai vir a este homem. Diz da seguinte forma: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito. Nesta época, o Egito era uma terra farta. O Egito era um celeiro. O Egito tinha fartura. E a palavra de Deus foi para que ele não descesse até o Egito. E a Bíblia diz que este homem, chamado Isaque, ele fica em Gerar. Ele obedece à orientação de Deus. O filósofo Cícero era romano, um grande filósofo, um grande pregador romano, chamado Cícero. Ele disse que a gratidão é a rainha das virtudes.
Observando isso, eu entendo que a obediência é uma princesa, então. E quem respeita esta princesa chamada obediência, o rei se agrada. E a Bíblia diz que Isaac, ele obedeceu. Ele agradou a Deus, respeitando essa princesa chamada obediência. E ele fica em Gerar. A Bíblia diz no versículo de número 12, que semeou Isaac naquela terra. E no mesmo ano colheu 100 por 1. É como se ele plantasse uma semente, e desta uma semente ele colhesse 100. De uma plantada, 100 colhida. Mas por que que isto aconteceu com Isaac? Porque a terra era boa? Não. Então foi porque ele tinha técnicas de agricultura? Também não. O versículo 12 vai dizer que semeou ele naquela terra e colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Isso é resultado da obediência de Isaac a Deus. Ele obedeceu a Deus, ficando em Gerar. E naquela terra Deus o abençoou. O resultado da colheita dele é resultado da obediência. Primeira missiva de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 6, Paulo vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quem faz crescer, quem faz prosperar, quem faz aparecer, quem faz brotar, é Deus. E Deus deu o crescimento à semente que Isaac plantou naquela terra que Deus falou para ele ficar. E a Bíblia vai dizer, os versículos seguintes, vão dizer que possuía Isaac ovelhas, bois e servos. O homem começa a ser abençoado. Como Deus falou, que se ele ficasse ali, ele seria abençoado. E Deus daria aquelas terras para ele. Então ele começa a crescer naquela terra. Mas junto com o crescimento, no versículo de número 14, vai dizer que os filisteus começaram a ter inveja de Isaac. E não para só por aí. A Bíblia diz que o rei também daquela cidade, daquele povo, Abimeleque, ele vai chamar Isaac, depois que os filisteus mostram a inveja. A palavra inveja no latim é invidere, olhar de canto de olho. Começam a entulhar os poços de Isaac. Abimeleque chama Isaac e diz assim: Isaac, está no versículo 16, aparta-te de nós, porque tu se tornou mais poderoso do que nós. Olha o que Deus fez. Olha como Deus honrou Isaac. Olha como Deus abençoou este homem. Olha como Deus exaltou. Agora o rei daquele povo diz: tu é mais poderoso do que nós. Aparta-te de nós. O que Isaac faz? Não fala nada. A Bíblia diz no versículo de número 17, que Isaac passou a habitar no vale. No vale. Saiu da cidade, agora vai habitar no vale. Quem tem a bênção de Deus sobre a sua vida, pode estar no vale, mas Deus manda a bênção segui-lo. Eu vou de novo. Quem é obediente a Deus e tem promessa de Deus, pode estar no vale, mas no vale Deus faz brotar água, Deus manda nuvem, Deus faz prosperar. Oh glória!
A Bíblia diz que no vale. Ele sai da cidade e vai habitar no vale. Eu já vi essa história acontecendo e foi mostrado bem aqui no vídeo. Foi no vale que Davi enfrentou Golias. No vale de Elá. Os filisteus estavam no monte de um lado, o povo de Israel em outro monte, e desceu para o vale Davi contra Golias. Quem tem a bênção de Deus sobre a sua vida, no vale tem vitória contra os gigantes. Ele tinha a bênção de Deus sobre a sua vida. Ele vai para o vale. Isaac era pacificador, não gostava de contenda, de briga. Ele vai para o vale. E ali ele vai cavar poços. É como se eu observasse e analisasse o que a Bíblia diz, que quem anda na obediência da palavra de Deus, de dia tem nuvem de glória, à noite tem coluna de fogo. E com Isaac também tinha embaixo dos pés dele lençóis freáticos, pastor Rony. Parece que aonde ele ia, cavava poço, tinha fontes de água brotando, porque a promessa seguia Isaac. Quem tem promessa aonde chega, Deus faz fluir bênçãos. Tem bênção seguindo. Ele vai cavar poços. Os poços vão ser entulhados. A Bíblia diz que ali no vale, os servos de Isaac cavam outro poço. E o nome do poço é Ezeque. Ezeque porque cavaram o poço, deram água. E eles disseram, o povo daquela terra disse, não, o poço é nosso. E começaram a ter contenda. Ezeque significa contenda. O que eles fizeram? Deixaram aquele poço. Prosseguiram, cavaram outro poço. Esse outro poço, chegaram também e disseram, esse também é nosso. Por isso o nome desse poço foi chamado Sitna, que significa inimizade, acusação. De Sitna deriva a palavra Satanás, acusador. Ali teve acusação, teve inimizade. Ele sai de Sitna e prossegue. Aí agora cava outro poço. E esse poço, Isaac diz, agora deu-nos o Senhor lugar amplo, lugar espaçoso. Agora nós temos largueza, espaço, porque ali não houve contenda nem inimizade. Aí colocou o nome desse poço de Rehobote, espaçoso, largo, amplo. Ele disse, agora nós prosperaremos. Se você for olhar a história de Isaac nesse texto do capítulo 26, você vai ver que Deus abençoou este homem de tal forma. A Bíblia vai dizer que Isaac tornou-se rico, riquíssimo, poderoso e próspero. Níveis diferentes. Prosperidade está acima de riqueza, de ser riquíssimo, de ser poderoso. Ele tornou-se rico, riquíssimo, poderoso e próspero. Ele disse, agora nós prosperaremos. Você não vê Isaac contendendo. Você não vai ver Isaac com inimizade. Como eu disse, ele era pacificador. Só chega no lugar amplo, espaçoso, só tem largueza quem não se detém lá em Sitna, quem não fica em Ezeque, quem prossegue a caminhada. Ele não ficou em Ezeque contendendo. Quem gosta de contender nunca vai chegar em Rehobote. Vai perder tempo. Quem fica em Sitna com inimizade, com acusação, não chega no lugar amplo chamado Rehobote.
Isaac nos ensina a deixar tudo que nos atrapalha para trás. Isaac nos ensina a dizer não, tchau, até logo, para aquilo que quer nos atrapalhar de chegar num lugar espaçoso, num lugar amplo que Deus tem reservado para nós. Sitna, Ezeque ficou para trás e ele prosseguiu. Ele foi avançando e ele disse: agora nós prosperaremos. Prosperidade não é só possuir, ter, adquirir. Prosperidade é estar debaixo das mãos de Deus. E tudo aquilo que eu produzi, eu também desfruto. Prosperidade é produzir e desfrutar do que produzir debaixo das mãos e da bênção de Deus. Isso é prosperidade. Tem gente que diz: eu quero possuir, eu quero ter, eu quero adquirir, pensando que isso é prosperidade. Não, prosperidade é você produzir na terra, desfrutar do que produziu, debaixo das mãos poderosas de Deus abençoando. Isso é prosperidade. E eu vim aqui esta noite liberar uma palavra. 2016 será ano de largueza e de prosperidade para quem crê nesta palavra. Quem acredita que vai continuar debaixo da mão de Deus e vai produzir e desfrutar do que produziu. Oh, glória! Ele chega em Reobote e diz: agora aqui não tem contenda, aqui não tem inimizade, aqui nós prosperaremos. Porque aonde está a inimizade, aonde tem contenda, a prosperidade não chega. Porque contenda e inimizade não tem a bênção de Deus sobre elas. Aí ele diz: aqui nós vamos prosperar. E a Bíblia diz que, versículo 23, dali subiu para Berseba. Ele chega no lugar espaçoso e diz: agora nós prosperaremos. Mas aquele lugar espaçoso não era o fim, fazia parte da trajetória. E ele diz, o texto diz: dali subiram para Berseba. A vez anterior que Isaac tinha subido para Berseba foi com o pai dele, quando Deus proveu, pastor Rony, o cordeiro, na verdade um carneiro, lá no Monte Moriá. Depois que Deus proveu, eles descem do Monte Moriá e sobem para Berseba. Depois de uma grande vitória, de uma grande provisão, eles vão para Berseba. E agora acontece a mesma coisa. Depois de Deus abençoar, depois de Deus prover, depois de Deus levá-los a um lugar largo, agora eles vão subir para Berseba. E observe uma coisa, a Bíblia diz que sobe eles para Berseba. Versículo 24. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor. Ele estava na direção de Deus. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor. E a primeira coisa que o Senhor vai dizer para ele: eu sou o Deus de teu pai, Abraão. Não temas. Você pode ler do versículo 1 ao último versículo desse texto, que é o versículo 35, mas você não vai ver momento algum o texto mostrando que Isaac está com medo. Você não vai ver isso nem nas entrelinhas. Mas quando Deus aparece, depois que ele sobe para Berseba, Deus vai dizer para ele: não temas. O texto aqui nos faz conhecer quem era Isaac, mas o texto não nos mostra o sentimento que Isaac tinha. Esta noite eu olho para você, eu consigo te ver
mas eu não consigo saber os sentimentos que estão dentro de você, quais que estão te apertando, quais que estão borbulhando. Mas o Deus desta igreja, o Deus de Isaac, esta noite também diz: não temas. Não temas. Ele disse para Isaac: não temas. Depois de dizer não temas, ele vai dizer: eu sou contigo. Segunda coisa que ele vai dizer: abençoar-te-ei. Terceira coisa que ele vai dizer: multiplicarei a tua descendência. Três coisas que acontecem porque Isaac não parou em Ezeque nem em Sitna. Deus vai garantir presença com Isaac. Deus vai garantir bênçãos para Isaac. Deus vai prometer promessas para Isaac. Eu quero chegar nesse nível. Nós vamos chegar nesse nível. Deus está dizendo para Isaac: eu sou contigo. Isaac agora vai ter presença de Deus, as bênçãos de Deus e promessas de Deus, porque não se deteve, não parou, não ficou nem em Ezeque nem em Sitna, mas continuou caminhando. Tem gente querendo me atrapalhar, fique para trás, eu vou prosseguir. Tem gente querendo briga comigo, não quero briga, eu vou prosseguir. Tem gente querendo me acusando, pode me acusar, mas eu vou prosseguir. Vou chegar aonde Deus quer que eu chegue. Vou ter a presença comigo, vou ter as bênçãos comigo e vou ter as promessas sendo cumpridas na minha vida. Quem acredita assim, levante a mão, adore a Ele esta noite. Oh, glória. Da Managas, remente o cobre a séria, anticalabândia. Oh, glória. Deus vai dizer: não temas. A minha presença é contigo. Eu vou te abençoar, tem bênção sobre a tua vida. Aí Deus vai dizer: e eu vou cumprir as promessas em ti. Estamos saindo de 2025. Estamos prosseguindo com a certeza de que Deus é conosco. Prosseguindo com a certeza de que Deus vai nos abençoar. Prosseguindo com a certeza de que as promessas que Deus nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Paulo vai dizer que todas quantas promessas de Deus tem nele sim e por Ele é o amém, para a glória de Deus Pai. Estamos avançando, estamos prosseguindo. E é prosseguindo que Deus vai nos orientando, vai falando conosco, vai nos direcionando. Não pare aonde não é para parar. Não fique aonde não te fortalece nem te faz crescer. Pode até o poço ter brotado água, mas se tem contenda, não fica. Mas se tem inimizade e acusação, nós não somos dados a esse tipo de vinho. Vamos prosseguir. Vamos avançar. Nós somos um povo de paz. Nós somos um povo de promessa. Nós somos um povo que tem conosco o príncipe da paz. Nós somos um povo que tem alguém conosco que é abençoador daqueles que obedecem, que não ficam em lugares que não é propício para nós. Deus diz para ele: eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência. Depois de ouvir todas estas grandezas que Deus revela para ele,
O que este homem vai fazer? Versículo 25. Então, levantou um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Eu vou te mostrar o que aconteceu depois que Deus diz: eu sou contigo, eu vou te abençoar, eu tenho promessa com você. Isaque vai adorar. Isaque vai se acomodar. Isaque vai trabalhar. 3 coisas que Deus fala para ele. 3 coisas que Isaque vai fazer. E nós não podemos mudar esta ordem. Isaque nos ensina a ordem correta. Deus diz: eu sou contigo, eu vou te abençoar, e eu vou cumprir promessa. Aí a primeira coisa que Isaque faz é: levanta um altar, vai adorar. Depois de adorar, ele vai se acomodar no lugar, lá em Berseba. E depois de se acomodar, ele vai trabalhar e cavar poços. Nós devemos priorizar o que é do alto. Deus já nos disse que é conosco, e nós temos essa certeza. Deus já nos disse que vai nos abençoar, nós temos essa certeza e somos abençoados. Deus já nos disse: vou cumprir promessa. Nós temos certeza que o nosso Deus é aquele que quando diz, Ele cumpre. Quando fala, Ele faz. E o que é que nós vamos fazer? Vamos adorar. Vamos adorar. Isaque vai adorar. Isaque não se preocupou primeiro em se acomodar em Berseba, para depois adorar. Ou Isaque não se preocupou primeiro em cavar poços, trabalhar, para depois se acomodar e depois adorar. Não, Isaque, a prioridade dele foi: vou adorar. Deus é comigo, Deus vai me abençoar, Deus vai cumprir promessa, então prioridade a Ele. Primeiro eu vou adorar, depois eu me preocupo aonde eu vou ficar, e depois eu trabalho, porque se Deus é comigo, a bênção dEle é comigo, a promessa dEle é comigo, Ele merece a minha adoração, Ele merece o meu louvor, Ele merece a minha honra, Ele merece toda a glória. Oh, aleluia! Primeiro nós temos que adorar a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus é conosco. Nós temos bênção de Deus sobre nós. Nós temos promessas para ser cumpridas. Então a prioridade é adorar. Paulo vai dizer aos Coríntios no capítulo 10, verso 31 da sua primeira carta, ele vai dizer: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nossa prioridade é adorar a Ele. Foi isso que Isaque fez. A vida de Isaque mudou. Ele foi rico, riquíssimo, poderoso e próspero. Warren Wiersbe vai dizer que o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos na vontade de Deus, a bênção chega, a promessa se cumpre, e Deus é presente conosco. Isaque estava num momento muito difícil. Teve inveja, teve contenda, teve inimizade, teve acusação. Mas ele passou tudo isso, foi prosseguindo. Isso tudo ficou para trás, e ele prosseguiu. Tem coisas que não são apenas lembranças, não são apenas memórias,
São algemas que nos prendem. Tem gente que está prosseguindo, mas ainda está lembrando, me acusou. Tem gente que está prosseguindo, mas ainda está dizendo, é meu inimigo. Tem gente que está prosseguindo, mas ainda está ligado na contenda. Isso não são lembranças, isso são algemas. Quebre essas algemas e prossiga para continuar sendo abençoado por Deus. Deixe coisas para trás e prossiga na vontade de Deus. E lembre que passado melhor do que presente é decadência. Presente melhor do que passado é progresso. E futuro melhor do que presente é vitória completa. Eu vim aqui dizer para você que o teu futuro será melhor do que o presente. O teu presente não vai ser pior do que o teu passado, porque isso é decadência. Deus não tem decadência para você. Mas se o teu presente está sendo melhor do que o teu passado, já é progresso. E aonde você vai chegar? No teu futuro melhor do que o teu presente. O teu futuro vai ser melhor do que o teu presente. Não, tem gente que não entendeu. O teu futuro vai ser melhor do que o teu presente. E o que é isso? É glória completa. É bênção inteira. É Deus abençoando. Quem acredita nesta verdade, fique de pé esta noite e dê um glória para esse Deus. Vai. Oh, glória! Oh, glória! Quem entendeu que o seu futuro será melhor do que o presente? Aleluia! É noite de celebrarmos a Ele, porque Ele está conosco. Nós temos promessa dEle conosco. Nós temos a bênção dEle conosco. E o que é que eu vou fazer em primeiro lugar? Eu vou adorar. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Eu vou adorar, porque Ele é digno de toda adoração. Quem veio adorar aqui esta noite? Quem veio adorar? Quem veio adorar? Quem veio adorar? Quem veio adorar? Adore a Ele esta noite. Encerre a noite adorando, encerre a noite adorando, encerre a noite agradecendo, encerre a noite celebrando. Oh glória, oh glória, oh glória, noite de celebração e adoração. Aleluia! Glória! Ele é conosco. Ele é conosco. Oh glória! Aleluia. Saia daqui com esta certeza, com esta palavra. O que Deus fez na vida de Isaac. Hebreus 13:8 diz que esse Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua fazendo. Ele continua presente. Ele continua abençoando. E Ele continua cumprindo promessas. Então, siga a ordem de Isaac. Adore. Depois se preocupe com você. E depois trabalhe. Que você vai ver que esse poço que você cavar vai jorrar muita água. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.